E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Tivemos uma pausa ontem, fizemos uma leve pausa, até porque o Campeonato Brasileiro parou também, deu uma pausa para a data FIFA, então a gente aproveitou essa oportunidade, até porque não estava legal de saúde, a gente aproveitou essa oportunidade para se recuperar, descansar, trabalhar, que era segunda-feira. Então vamos falar de Paralimpíadas, vamos falar de Campeonato Brasileiro, muita coisa acontecendo no campeonato. Essa pausa vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Acho que no retorno do futebol muita coisa vai mudar. Acho que muita coisa vai mudar pensando em Campeonato Brasileiro. Pensando em campeonato, competições, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, acho que é caso a caso, é um jogo diferente, né? Sempre tem a mobilização diferente. Agora, o Campeonato Brasileiro, que tem a famosa, que te exige a famosa regularidade, aí a gente pode esperar algumas coisinhas interessantes. A gente pode esperar muita competitividade, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Eu começo falando de Paralimpíadas, porque o Brasil é um fenômeno, né? O Brasil na Paralimpíadas é um fenômeno. E aí, cara, assim, eu já falava, quando a gente falava de Olimpíadas, a gente falava do seguinte, né? A gente olhava pro quadro de medalhas e falava, pô, gente, temos o quadro de medalhas aqui? Temos o quadro de medalhas, temos o quadro de medalhas aqui. A gente olhava pro quadro de medalhas das Olimpíadas e olhava o Brasil lá, né? Eu esqueci a posição do Brasil e a gente comparava o Brasil com outras nações. Comparava o Brasil com outras nações. Hoje, óbvio que a Paralimpíadas vai seguir, muita coisa vai mudar, muita coisa vai mexer. Mas neste momento, tá chegando aí, sei lá, na metade das Paralimpíadas praticamente, o Brasil está na quarta colocação do quadro de medalhas. Eu acho que já esteve em terceiro, se eu não me engano, se eu não estou enganado. O Brasil está em quarto nesse momento. Tem 13 medalhas de ouro, 9 de prata, 19 medalhas de bronze, 41 medalhas no total. O Brasil ocupa a quarta colocação do quadro de medalhas das Paralimpíadas, atrás apenas da China, que é uma superpotência, da Grã-Bretanha, dos Estados. Olha o quilate das nações que nós estamos falando, tá? Olha o quilate. Grã-Bretanha, que não é apenas Inglaterra, é a Grã-Bretanha, por isso que o nome é diferente. Envolve a Inglaterra e outros países, né? É a Grã-Bretanha, não é nem Reino Unido. Eles falam Grã-Bretanha. Aí eu acho que entre Escócia, País de Gales, me corrija o torcedor, você que de repente é britânico, né? Britânico. Eu falei bretanho porque remete aos povos antigos, né? De forma alguma remete aos bretões, né? Por isso que eu falei bretanho. Você que é britânico, de repente, pode me corrigir, mas Escócia, País de Gales, essas nações. Então, assim, é um grupo de nações desenvolvidas aqui. Estados Unidos, que é uma superpotência olímpica, superpotência no esporte em geral. França é o país sede, né? Também outra superpotência. Austrália ficou no topo do quadro de medalhas, ficou em terceiro, quarto nas Olimpíadas. Olha o quilate das nações que nós estamos falando. Itália, Holanda. Talvez aqui, se a gente for tentar comparar, se é que dá para comparar, pô, dá para comparar o Brasil com o Uzbequistão, com a Ucrânia, que vive uma situação de guerra, então é mais difícil os treinamentos, a estrutura para um cidadão ucraniano que hoje reside na Ucrânia, é difícil. Né? É difícil você, poxa, para fazer a sua prática esportiva. Né? Porque a infraestrutura, às vezes, em algumas regiões é comprometida, foi comprometida por bombardeios, você vive sob a ameaça do medo o tempo todo. Então, assim, se a gente for conseguir se comparar dos 10 e do top 10 das Paralimpíadas, o Brasil dá pra gente equiparar com o Uzbequistão, com a Ucrânia. Mas seguindo o Uzbequistão e a Ucrânia, tem Japão, tem Espanha, tem Suíça, tem Coreia do Sul. E aí sim vem a Índia, já um país que a gente consegue também equiparar ao Brasil. Por que a gente fala disso? Por que toda vez você fala disso? Cara, principalmente apoio, né? Apoio e mais do que apoio. Às vezes o atleta, não vou nem falar de para-atleta porque é uma distinção que eu acho que não cabe. O atleta, apoio financeiro é legal. Pô, eu gostaria de sobreviver de esporte.
Mas mais do que apoio, é infraestrutura. É infraestrutura. Poxa, assim, cara, de repente o cara trabalha o dia inteiro, pô, quero correr à noite, velho. Quero correr à noite, eu preciso dar uma parada. Ou o cara, pô, precisa escalar, né? Escalada. Eu conheço, eu sou de São Paulo, né? Pra quem sabe, eu sou de São Paulo, então tem muita gente que eu conheço que gosta de dar uma escaladinha à noite, né? Pra dar aquela relaxada. Relaxada não, mas pra dar aquela, né? Pra liberar aquela endorfina. Então, tem gente que vai no parque pra correr, tem gente que vai fazer escalada, tem gente que vai fazer a sua famosa pelada, vai praticar sua famosa. Enfim, cara, independente assim, o esporte, ele está. Independente dessas condições de saúde, se você está com sobrepeso ou não, o brasileiro, por excelência, ele é um povo que gosta de praticar esporte. Né? O brasileiro é uma nação que gosta de praticar um esporte. Seja o esporte físico, com a pelada, com o futebol, com a corridinha, com a prática da escalada, ou seja lá qual for a modalidade que você... Uma caminhadinha, seja também a prática do esporte eletrônico. Seja do esporte eletrônico. Pô, vou jogar um Counter-Strikezinho, pô, vou jogar um Free Firezinho, enfim, né? Vou jogar um FIFA, seja qual for, o brasileiro, né? Ele tem essa intimidade com o esporte. E quando a gente fala de esporte físico, né? E aí a gente extrapola do esporte para o esporte de altíssimo rendimento, a gente sempre esbarra na barreira da estrutura. Da estrutura. Como é que hoje no Brasil a gente vai ser um atleta de altíssimo nível no tiro esportivo? Porque, cara, pode até ter estrutura, mas é um esporte caro. Né? Como é que a gente vai fazer o tiro esportivo? Como é que a gente vai fazer o tiro com arco? Aonde que a gente vai praticar? E aí, agora a gente começa a extrapolar. Onde é que eu vou praticar o badminton? Onde é que eu vou praticar o badminton? Se eu pensar em esportes de inverno, onde é que eu vou praticar o curling? Existe um lugar no Brasil onde é possível praticar o curling? Eu nem sei. Talvez nem exista. Então, às vezes, é o que eu falo, pô, se pudesse ganhar dinheiro, seria excelente, porque eu me dedicaria 100% a isso. Mas, às vezes, eu só quero me divertir. Eu só quero ter a oportunidade de chegar, pô, tô no meio de São Paulo, eu quero jogar um vôlei de praia. Onde é que eu vou jogar? Eu não sei nem se tem quadro. Além dos clubes, obviamente, né? Que nos clubes tem. Mas você vê que já começa a ficar restrito a alguns espaços, que aí, pô, aí para eu praticar uma natação, eu preciso pagar um clube. E aí você já volta para a barreira das condições financeiras. Então, assim, eu falo porque muitas vezes tem pessoas que só precisam de um espaço. Só precisam de um espaço para praticar. Agora, se a gente extrapolar, pô, para eu chegar, para eu fazer, pô, a estrutura no Brasil, ela é complicada. Ela é precária. E, mais uma vez, eu não vou entrar nem no mérito do financeiro, porque se os caras pudessem ganhar dinheiro, né, fazer a vida só praticando esporte, seria muito mais fácil. A gente estaria muito melhor no quadro de medalhas. Então, olhando para as Olimpíadas e olhando para as Paralimpíadas, o que a gente representa assim, é muito grande. É muito grande. Assim, é um negócio que, para mim, e aí tem muito antes, tem muito negativista. Se contentando com pouco. Os caras, olha, tá disputando bronze e acha que é ouro, né? Tem gente que minimiza. Tem gente que gosta de minimizar e, cara, assim, não vou entrar no mérito de ficar dando resposta. Eu acho que eu deixei essa crítica nos Jogos Olímpicos. É muita busca por uma resposta, né? É muita busca por uma resposta. E talvez, assim, é mais uma busca por uma resposta do que por uma satisfação pessoal, por uma conquista pessoal, para uma conquista para quem torceu de verdade, né? A necessidade de dar uma resposta às vezes parece ser muito maior do que, poxa, a minha necessidade de me satisfazer, de me completar, né? E de satisfazer os meus fãs, aquelas pessoas que me seguem, que genuinamente torcem por mim. Eu não vou entrar nem nesse mérito, né? Mas enfim, o que a gente representa é muito grande. É muito grande, cara. E de repente você que olha e fala, pô, cara, mas né, a gente tá em quarto, a gente podia estar em terceiro, a gente tá a 4 medalhas dos Estados Unidos, a gente está a 2 medalhas de ouro dos Estados Unidos. Gente, eu volto a repetir, eu fiz todo esse contexto, eu fiz toda essa abertura para falar que assim, como é que é a tua cidade?
Como é que é a tua cidade? Dá para andar de bike? Dá para andar de patins? Dá para andar de patins em segurança? Não tô falando se dá para andar aleatória. Pô, vou correr o risco de ser atropelado todo dia. Não, dá para andar em segurança? Como é que você faz para chegar até a sua escola? Como é que você faz para chegar até o seu trabalho, até o seu local de trabalho? É difícil? Quantas conduções você tem que pegar? Se você vai de carro, quanto tempo você leva? Quanto você gasta de combustível? Quanto você tem que pagar de estacionamento? Pô, vai pegar transporte público? Quantos ônibus? Quantas conduções? Quantas horas? Quantos trens? Quantos metrôs? Quanto tempo leva? É cansativo? E tem gente que faz tudo isso, faz as mesmas coisas que você faz, e no final do dia vai praticar um esporte, né? Pô, vou praticar porque, né, me faz bem, eu gosto. Não é nem por uma vaidade, não é nem por uma vaidade, porque eu gosto, me faz bem, né? Mantenho o corpo saudável, mantenho a mente sã. E aí, de repente, você tromba com esse cara, o cara tá nas Olimpíadas, o cara tá nas Paralimpíadas, praticando um esporte, uma modalidade de altíssimo rendimento. Então, por isso que eu falo, né? Assim, às vezes parece que é fácil. Às vezes parece que é fácil. Pô, caramba, brasileiro é pipoqueiro. Brasileiro é amarelão. Não é isso, né? Não é ser pipoqueiro, não é ser amarelão. O fato de já estar lá, e esse não é um papo de coach, isso não é um discurso motivador, isso não é um papo para vendedor. O fato de estar lá em Paris, cara, isso é muito grande. Volto a repetir, é só você olhar os seus arredores. É só você usar o... Pô, o que eu preciso para ir no médico? O que eu preciso para ir no shopping? Eu só preciso ir no shopping. Eu só preciso ir no bar na sexta-feira. O que é necessário para ir no bar? Qual que é o investimento que você tem que fazer? Para chegar, não é nem o que você vai consumir, é para chegar. É Uber, é táxi, é metrô, você vai a pé, você vai de bike, é seguro, é tranquilo? Quanto tempo leva? E aí você fala, cara, os caras estão em Paris, né? Os caras estão em Paris. Eu tenho essa dificuldade para ir no bar, eu tenho essa dificuldade para ir no médico, eu tenho essa dificuldade para ir trabalhar. Esses caras têm tudo isso, mais a dificuldade da prática esportiva, e os caras conseguem, né? Se já é difícil, eu falei, pô, já é difícil praticar um futebolzinho, uma natação. Você imagina, agora olhando apenas para Paralimpíadas, você praticar um futebol de cegos. Né? Você precisa de uma quadra, você precisa de jogadores para compor, né? Para você conseguir praticar. E para todo mundo chegar, né? A estrutura, né? O transporte, como é que é? É complicado, gente. A gente vai falar que não é? Como é que você faz para praticar o goalball? Já viram o goalball? Como é que você faz para praticar o goalball? Precisa ter um gol gigante. Pô, mas dá para improvisar? Dá para improvisar, mas pô, a bola tem que ter o famoso sino. Né? Assim, é bem ignorante dizer isso, mas no jargão popular, né? A bola tem que ter um sininho dentro. Então você vê, cara, é dessas coisas, assim, como é que você vai praticar o voleibol sentado? Você vai baixar a rede? Quem sabe, quem já jogou nesses locais com muitos atletas, sabe como é que é. Sabe como é que é. O pessoal, a gente vê muito isso no skate. Isso aqui é uma filosofia, uma cultura, mas a gente sabe no dia a dia como é que é. Não é bem assim, né? Às vezes é pintado uma imagem de fraternal, de união, de integridade. Mas a gente sabe que não é assim. Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Não tô falando que todo mundo é. Eu falo assim, gente ruim tem em todo lugar. Aí você vai num lugar para praticar o voleibol sentado, pô, precisamos abaixar a rede. O que acontece? Já vem a galera chiar. Pô, vai mexer na rede? Caramba, para que não vai em outro lugar? Pô, por que não fica em casa? Você sabe que é assim. Você sabe que é assim. Pô, você tá numa quadra que é poliesportiva. Você vai querer mexer na quadra pra pôr uma rede de voleibol. Aí chega a galera do futebol. Pô, depois a gente vai ter que tirar essa porcaria. Por que não vai para outra quadra? Por que não vai praticar em outro lugar? Olha quanta gente tem aqui esperando na fila para jogar bola. A gente sabe que é assim. E não adianta falar, pô, tal, é uma cultura, tal. A gente sabe que não é assim. Né? Você vai em lugares para praticar o skate, você vai em lugares para praticar o surf,
tem a galera que manja e tem a galera que tá aprendendo. Quando a galera que tá aprendendo chega, os caras reclamam. Pô, tá atrapalhando, tá no meio da pista, a gente tá querendo treinar. A gente sabe que é assim, gente. Não adianta a gente falar que não é, né? Não adianta a gente falar que não é. Então, por que eu falo tudo isso? Para falar de dificuldades. Apenas para levantar as dificuldades. E a galera tá lá. E a galera tá lutando. E a galera tá brigando. E a galera tá conseguindo. Tá? Então você, de repente, olha pro quadro de medalhas das Olimpíadas, da Paralimpíadas e fala, pô, dava pra... Cara, assim, a gente tá onde a gente tem que estar. E a gente tá no meio dos gigantes. Compara a estrutura da Grã-Bretanha, né, que um cidadão britânico tem disponível para se locomover. Compara a estrutura que um cidadão americano tem, um cidadão francês tem, um cidadão australiano tem, um cidadão italiano, um holandês tem, né? E aí você vai chegar à conclusão, você não precisa nem ir lá, procura os vídeos no YouTube, tem um monte de influencer que vai. Um dia nos Estados Unidos, um dia em Londres, transporte público da Itália, transporte público francês. É só você pegar, você vai ver, pô, tem problemas? É óbvio que tem. Todo lugar tem, todo lugar com muita gente tem problemas. Agora você vai chegar à conclusão de que os problemas lá são muito mais tranquilos que os daqui. É só isso, tá? Essa reflexão inicial é apenas para isso. Vamos seguir? Bom, a representatividade, né, dos nossos atletas paralímpicos, as mais diversas regiões do país, de norte a sul, e a gente segue a passos largos para mais um recorde. Artigo por Guilherme Costa, fica o convite, a gente se delongou aqui na nossa reflexão inicial. Bom, o nosso gigantesco Yeltsin Jacques, mais uma conquista, mais um recorde. É impressionante, né? É impressionante o que é este fenômeno. O que é este fenômeno. E é mais impressionante porque ele tem que correr com um guia, né? Os dois são um fenômeno, né? Os dois são. Fica aqui o nosso salve, a nossa saudação. Vamos para o futebol brasileiro, tá? Encerrando Olimpíadas, trazer o Campeonato Brasileiro, rodada de sábado, jogos de sábado, né? Rodada do final de semana, jogos de sábado. Cuiabá 2, Criciúma 1, Botafogo 2, Fortaleza 0, jogo dos líderes, jogo que valia muito, valia a liderança do campeonato, e o Botafogo está simplesmente sobrando. O que Luiz Henrique joga de bola é assim... Cara, esse maluco, todo o respeito da palavra, este cidadão, este atleta, ele destoa do demais. Esse Luiz Henrique, cara, assim, ele é um jogador que ele pô, quando você tem partida, o Lucas já tem uma idade mais avançada. Quando você vê algumas partidas do Lucas no São Paulo, você vê que, assim, cara, o Lucas ele é diferente. E em alguns momentos do ano passado, eu acho que até falei no podcast, cara, o Lucas é um coitado. Porque você vê que ele é um cara que ele corre, ele volta para marcar, ele corre para atacar, às vezes ele tá sozinho, ele cria jogada e ninguém entende. Você fala, porra, o Lucas é um coitado, mano. Pô, você ficou olhando, você fala, cara, não dá, velho. Como é que você vai jogar, às vezes, do lado de um... Ganhou o título da Copa do Brasil, tudo bem, aí já são, mas tem jogadores que você olha e fala, assim, o cara, ele é muito diferente. Eu não vi nada parecido com o que eu vi do Neymar, do Santos. Né? Aquilo lá, assim, quem viu, viu. Quem viu, viu. O Neymar no Santos foi assim, ele, todo jogo, ele destoava dos demais. No próprio Santos e contra os adversários. Assim, era um negócio surreal você ver o Neymar jogando no Santos. Era surreal. Agora, assim, você vê algumas partidas do Lucas. Esse Luiz Henrique, cara, todo jogo, ele tá começando a destoar. Até contra o Palmeiras. Ele, assim, o que ele é diferente, você olha assim, cara, assim, esse cara, o nível desse cidadão, desse atleta, é fora da curva. Esse cara é fora da curva. Esse cara é diferente. O Estevão no Palmeiras não é todo jogo. Até porque ele se lesionou recentemente. Aí você, né, todo atleta que volta com um pouquinho de falta de confiança, vai pegando mais leve. Mas o Estevão, o Endrick, em algumas partidas destoava. Esse Estevão tá começando a ficar cada vez mais frequente. O quanto que ele destoa do demais. O quanto que você vê que, cara, esse garoto,
Ele é jovem. Sim, ele é jovem. Ele tá destoando com essa idade. Acho que do Palmeiras eu falei de uma partida do Felipe Anderson. É que o Abel não sabe aproveitar o Felipe Anderson, infelizmente. É diferente do Arthur Jorge. Eu não tô querendo dizer que o Arthur Jorge ele é mais treinador que o Abel. Mas o Arthur Jorge utiliza o Luiz Henrique da forma como tem que ser utilizado. O Abel ele é teimoso, né? Ele, obviamente, que está agregando novas qualidades do Felipe Anderson. Mas ele poderia ter no Palmeiras dois jogadores muito diferentes. Muito diferentes. É que o Felipe Anderson, infelizmente, ele faz o tal do trabalho sujo. Mas ele é um cara diferente. Quando ele tem a possibilidade, eventualmente, né? Você vê que ele é um cara diferente. Ele não atua tantos anos na Europa. E aí, quando voltou para o Brasil, diziam que ele voltou também para buscar uma oportunidade na seleção. Né? Enfim, fica difícil se ele não puder, se ele não puder jogar na sua posição de ofício. Mas enfim, né? Mas enfim, e mesmo assim a gente está falando que é um cara diferente. Então assim, cara, você vê que são atletas que eles destoam, né? Porque eles são muito bons. Eles são muito bons. E ver o Luiz Henrique do Botafogo, agora anunciaram aí o Alex Telles, né? Cara, assim, isso me alegra. Isso me alegra. A gente pode criticar quando o Flamengo contrata, né? Assim, alguns anos atrás, causar uma certa inveja aos rivais, né? Não só do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro também. Tinha gente que falava do tal do fair play financeiro e tal, e a gente sempre fala, pô, você vai falar de fair play financeiro com o Flamengo, você vai, né? Você vai ter que esconder a cara no saco depois, no saco de pão, porque os caras têm dinheiro para investir. Os caras têm dinheiro para investir. Aí você olha o Botafogo hoje. John Tex investindo cada vez mais. Investindo cada vez mais. A gente se preocupa quando a gente vê outras equipes investindo tanto, como o Corinthians. Mas aí, cara, cada um sabe o que faz. O Botafogo se dá ao luxo de fazer isso hoje, porque tem por trás, né, da sua SAF, o John Tex. O cara é um bilionário. Né? Ele pode bancar a brincadeira. Ele pode pagar pela festa. Você vê o poderoso Palmeiras só investiu nessa temporada, por quê? Porque vendeu o Henrique e vendeu o Estevão. Se não tivesse vendido os dois, não teria investido a grande. O Palmeiras investiu acho que mais de 100 milhões nessa temporada, de todas demais, né? Das recentes. Porque conseguiu boas vendas. Então você vê que são equipes que podem, né? E assim, por que eu tô falando dos jogadores diferentes? Porque, cara, assim, o nível do nosso futebol tá subindo. O nível do nosso futebol tá subindo. Às vezes a gente vê treinadores teimosos. A gente vê treinadores teimosos. Né? É normal, gente. É normal, porque o cara tem que acreditar na sua filosofia. Então, às vezes você fala, pô, o Fernando Diniz é teimoso, né? O Fernando Diniz é teimoso. Aí você vai falar, o Tite é teimoso. Pô, a gente vai falar do Tite. Tite tem que ser criticado, tem que criticar ou tem que ser criticado. A gente vai, nesse período aqui, como a gente vai ter uma pausa, a gente vai conseguir fazer um podcast para falar de Tite. Mas, cara, você pode falar assim, pô, o cara é teimoso, não aproveita, mas assim, à medida que mais jogadores, não é nem esse o ponto do meu argumento, quanto mais jogadores desse nível chegarem ao Brasil, cara, assim, mais forte a nossa liga vai ficar. Mais forte a nossa liga vai ficar. E, cara, o sonho de que eventualmente a gente possa disputar, bater de frente com equipes europeias, talvez ele fica cada vez menos distante. É distante hoje, é muito distante, mas fica cada vez menos distante. O Flamengo conseguiu rivalizar com o Liverpool no Mundial de Clubes. Pô, você vai falar que não dá? Tá. Ah, o Palmeiras, eu acho que não rivalizou com o Chelsea, mas suportou o Chelsea. Suportou o Chelsea. Talvez se beliscasse uma coisa a mais ou menos, talvez se tivesse levado um garoto a mais ou a menos, né? A mais, a menos não, a mais, né? Para ter uma certa ousadia, alguma coisa diferente, talvez. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas fica evidente. O Fluminense no primeiro tempo contra o City, pô, aí pesou a parte física, mas o Fluminense, primeiro tempo contra o City foi uma loucura. Era uma coisa que se olhava e falava, cara, assim, eu digo por mim, eu sabia que ia acabar. Mas enquanto estava acontecendo, eu estava curtindo. Eu tava curtindo. Falei, cara, uma hora vai dar. E quanto mais
jogadores desse porte estiverem no Brasil, Thiago Silva, Thiago Silva, se eu não estou enganado, desde que o Thiago chegou no Fluminense, o Fluminense não tomou gols no Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganado. Você fala, o Thiago Silva resolveu tudo? Com a atuação dele e com a influência dele. E com os puxões de orelha dele. Fala, amigo, o que você tá fazendo aqui do meu lado? Sai, velho. É isso. Você acha que a presença do Thiago, assim, ele vai tirar todas as bolas? Não. É o cara assim, irmão, o que você tá fazendo aqui, velho? Volta pra marcar. Ô, bicho, quando o time atacar, você vai. Quando perder a bola, volta. Você tinha que estar do meu lado já. Esse bote que eu dei aqui não era eu, era você. O que você tá fazendo ali? A gente não é mais um time de amador, cara. A diferença é essa. E o cara é diferente. Pô, de novo, entrar naquele. Quando o cara é diferente. Ah, mas ele é velho. Pô, dá pra jogar aí. Eu não sei quanto que pesa pro Thiago cada temporada que passa. Mas ele, o Fábio, o Cássio, dá pra jogar mais umas 4, 5 temporadas. Pelo que a gente vê hoje, pô, é brincadeira, mano. Uma loucura. O que esses caras fazem, eu não sei o que eles comem, eu não sei como eles se preparam, mas é coisa assim dos caras escreverem um livro. Gente, vocês querem jogar até onde eu joguei? É sofrido, é doloroso, é pesado, custa caro, mas dá para fazer. Mas tá aqui, ó. É coisa dos caras ser estudado, porque é impressionante. É impressionante. O Thiago, assim, é um negócio que é uma coisa de louco, porque o nível de futebol praticado por este atleta é diferente. Pô, essa temporada a gente já viu o Fábio cometer umas gafes aqui e ali. Não tô falando que ele tem que ser. Eu acabei de falar, ele pode. Pra mim, eu acho que ele ainda pode jogar muito tempo. Agora, se o Thiago é impecável. O Thiago Silva, pra mim, ele tem espaço ainda em grandes clubes da Europa. Ele só não ficou, primeiro, acho que. Primeiro, por uma opção de, poxa, preciso voltar pro Fluminense enquanto eu ainda estou em alto nível. Né? Não dá para eu voltar quando eu for me aposentar. Eu tenho que voltar agora. Aí ele vê, o Marcelo chegou, campeão da Libertadores. Pô, eu quero viver isso aí com o Fluminense, né? Eu quero ter essa experiência, eu quero curtir isso com o torcedor. Pô, chegou no momento difícil, time lanterna do campeonato. Só o que ele já fez, só o que ele já viveu, eu acho que já valeu para ele. Não conquistou título, mas só de ter salvo o time tá bem, avançando na Libertadores, sabe, de poder proporcionar isso ao torcedor, essa reviravolta, eu acho que ele já viveu a emoção que ele queria ter vivido. Então, aqui a gente viu duas camisas, né? Dois líderes do Campeonato Brasileiro. Só que, cara, assim, a diferença técnica dos dois ficou evidente nesse jogo. É claro que no Fortaleza você sente o peso do desgaste da temporada, o peso da questão do gramado, de estar fora de casa. Mas, assim, é, a diferença entre essas duas equipes, o investimento que o Botafogo fez, ele se paga. Quando você investe bem. Não, quando você coloca dinheiro e esse dinheiro se torna um investimento, não se torna um prejuízo, um gasto, é o que a gente vê do Botafogo hoje. Isso é investimento. Você põe dinheiro e ele dá retorno. Ah, mas não ganhou nada ainda. Cara, assim, ganhar ou não, a gente vai ver no final da temporada. Uma coisa assim, você contrata um monte de jogador que deveria dar resposta e o cara nunca corresponde. É o que tem sido a cena do Corinthians, por exemplo, nas últimas temporadas. Sempre fazendo contratações, investindo muita grana e pouco retorno. Você vai falar que é investimento? É difícil, cara. Você vai falar, pô, é gasto. Né? É gasto. Como é que você vai falar que é investimento? Hoje no Corinthians, você olha o Thales Magno, pô, é investimento. Pelo pouquíssimo tempo que ele tá e pela resposta que ele já tá dando, Hugo Souza, investimento. Ah, mas não ganhou nada ainda. Não é questão de ganhar. É que para a fase que o Corinthians estava, só o que eles já conseguiram mudar já se paga. De o que se paga para esses atletas. E agora, e os outros que vieram, que está custando para a folha salarial? Né? Aí, isso aí é coisa para os caras falar, pô, não era melhor a gente ter
de repente, feito uma loucura, é um gasto, mas a gente estaria pagando a mesma coisa, né? De repente estaria pagando a mesma coisa. Ou até menos, eu acho. Eu diria que até menos. Por questões de tudo que onera a folha salarial, né? É um jogador a mais, é um cara a mais para preparar, é um cara a mais que vai consumir tempo de preparação, de preparação física, de fisioterapia, exame de imagem. Se você pôr na ponta do papel, né, dava para. Enfim, né? Enfim, o poderoso Botafogo. E vai ficar ainda mais, hein? E vai ficar ainda mais. O trabalho que o Fortaleza faz, o Vojvoda, é incrível. A gente falou sobre isso, mas olha, esse Botafogo, não sei se vai ganhar essa temporada ainda. Não sei, mas é aquela coisa. É o tal do discurso do Luxemburgo. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Uma hora você vai se acostumar com aquela pressão. Você vai se acostumar com aquele ambiente. Só de estar lá, você vai se acostumando. Você vai se acostumando. Ah, aquela pressão, pô, não tem mais. A gente já está frequentando isso aqui há tanto tempo. Essa pressão não tem. Você acha que o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo? Você acha que o Palmeiras sente a pressão? Eu acho que não. Às vezes deve futebol. E a gente reclamou sobre isso. Mas a pressão, aquela pressão de, meu Deus, precisamos ganhar. Essa pressão tem para todo mundo. Você vai falar que não tem nem pro Boca? Eu acho que tem para todo mundo. Tem pro Boca, tem pro River, né? Tem pro Independente. Estou falando aqui dos maiores campeões da Libertadores. Tem para todo mundo. Essa pressão tem, porque, pô, quero passar, quero ganhar, pô. É a glória eterna. Agora aquela pressão de, pô, o torcedor tá esperando. Pô, precisamos ser campeão. Pô, que o caso do Fluminense, por exemplo. Pô, perdemos uma final, o torcedor tá com aquele engasgado, um fantasma que a gente... Imagina a pressão, né, do segundo título do Flamengo, do segundo título do Palmeiras, que veio depois de tanto tempo, e aí você vê na sequência os caras já ganham outro, porque aquela pressão cai. Hoje os caras, pô, mas depois disso os caras não ganharam. Não ganharam, mas os caras estão sempre lá. Essa pressão não existe mais. E aí, de repente, é eliminado. É eliminado, porque questões de campeonato. Ah, uma disputa de penalidades. Ah, o adversário foi melhor. Isso acontece. Pô, a altitude pesou. Ah, o calendário não favoreceu. Muitos jogadores lesionados. Pô, fulano estava suspenso. São uma série de situações. Né? O mata-mata ele vai muito além. Você tem que se planejar muito bem para fazer o que você vai fazer. Né? Agora, essa questão do Botafogo, pô, já foi a temporada passada. Agora tem mais essa temporada. Vai acontecer, gente. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não sei se vai ser esse ano. Esse ano tá com baita elenco. E tá jogando bola, hein? E tá jogando bola. Se viesse esse ano, pô, seria do caramba. Mas se não vier, pô, tem o ano que vem. Uma hora, é o que eu tô falando. Uma hora vai acontecer. Porque além de se reforçar, além de contratar, além de jogador bom, o time joga bola. O time joga bola. Domingo, vamos agilizar aqui, vai, vamos agilizar. Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, retorno do Grêmio à Arena do Grêmio. Retorno do Grêmio. Esse jogo foi a verdadeira loucura do Campeonato Brasileiro. Umas verdadeiras loucuras do Campeonato Brasileiro. Né, o que aconteceu no jogo. O Grêmio com um a menos fez 2-0, depois tomou a virada, mas assim, é óbvio que a derrota ela fica a frustração, a decepção, mas, cara, assim, o retorno a Porto Alegre foi muito bom. E aí você pode, pô, se você que falava do Grêmio voltar a Porto Alegre. Gente, esse retorno da Porto Alegre foi acelerado. Tá? O Grêmio queria voltar de qualquer jeito. E eu acho que deveria ter feito esse esforço mesmo. Então, assim, público absolutamente reduzido. Pouquíssimos torcedores. O jogo foi de manhã, por conta da questão ainda energética, né? Muitas regiões ainda de Porto Alegre não têm o suprimento energético necessário. Você imagina você suprir um estádio de futebol, né? Colocar energia suficiente para a iluminação do estádio de futebol. Então, o jogo aconteceu de manhã, justamente para ter um máximo de luz natural. Poucos torcedores, porque a estrutura ainda está comprometida, não está 100%. Ah, para que abriu então? Para mim era fundamental. Era fundamental o torcedor ter essa proximidade.
O time não correspondeu dentro. Tava com um a menos, cara. E mesmo assim fez 2 gols. Acontece, coisas desligou, apagou, ansiedade, cansaço. Não sei o que pode ser. Eu não sei. Eu sei que, de repente, era melhor ter esperado um pouco mais. Eu acho que não. Eu acho que o retorno veio em boa hora. Precisava acontecer. Veio com derrota. Não é legal? Nunca é legal. Nunca é legal. Mas esse retorno da Porto Alegre é uma virada. E é uma virada importante, na minha opinião. Não por uma questão de grana, de caixa, eu acho que nem de logística. É por uma questão, assim, do ânimo do torcedor. Né? Do ânimo do torcedor. Do torcedor vai ficar, cara, tá acontecendo. Tá virando, né? Tá passando. Ainda não passou, mas tá passando. Né? A gente vai aos poucos. Né? Isso vai acontecer. Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, Flamengo 1. Não sei se amanhã ou depois a gente vai fazer um podcast para falar desse Flamengo do Tite. Tá na hora, né? Tá na hora. Cara, assim, o time que tem, com os reforços que estão chegando, não dá para jogar o que o Flamengo jogou contra o Corinthians. Não dá. Né? Não dá. Não dá. Corinthians foi melhor. Corinthians foi muito melhor. Mas é o que eu falei. O Flamengo, com o time que tem, com o treinador que tem, com o tempo de casa que tem, não dá para jogar essa bolinha que jogou contra o Corinthians. E o torcedor fica na bronca, fica louco, fica doido, xinga. Com razão, gente. Como é que eu vou dizer que não tem razão? Eu não dou razão pro torcedor, pro criminoso, né? Que persegue, que ameaça. Isso aí é um criminoso. Isso é caso de polícia. Por isso que eu nem falo. Isso é caso de polícia. Agora o torcedor que vai lá, manda áudio pra família. Esse treinador não dá mais. Como é que você vai falar o contrário? É constrangedor. O que a gente viu foi constrangedor do Flamengo. E o Corinthians respira. O Corinthians respira. E aí a gente volta àquela questão do investimento ou do prejuízo, né? Ou do gasto. Thales Magno. Investimento. Será que não era melhor ter tentado alguém ter olhado antes? Ou não sei se olhou, ter feito um esforço maior ao invés de ter trazido o Pedro Raul? É por isso que eu tô falando. Tem coisas que a gente fala, de repente, tivesse feito um esforço maior, tivesse salvo uma grana aí, né? Vitória 0, Vasco 1. Olha o Vasco aí, na busca pela Libertadores, hein? Fluminense 2, São Paulo 0. Flu venceu mais uma, hein? Venceu mais uma. O Corinthians com a vitória saía da zona do rebaixamento. O Fluminense venceu. E aí eu vi torcedor de São Paulo ficou chateado, obviamente. Ficou, mas, cara, valeu essa derrota pro Fluminense. Torcedor é uma coisa de louco, né? Torcedor é uma coisa de louco. Tem torcedor de São Paulo que falou, valeu, pô. Valeu, o Corinthians voltou pra zona do rebaixamento. Tá valendo. Bragantino 2, Bahia 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. Olha o Palmeiras. Embalou, hein? Embalou. Juventude 1, Internacional 3, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Já me delonguei muito, né? Tô estourando. Quanto que a gente tá de tempo aqui? A gente tá com 38 minutos. Vou encerrar só pra gente trazer a tabela aqui. A gente vai falar da volta da pausa da FIFA. Tem tempo, temos bastante tempo para falar de futebol ainda. Então eu vou encerrar o podcast de hoje com a tabela aqui, ó. Botafogo 50 pontos. Olha o Fortaleza aqui, 48 pontos. O Palmeiras a 3 pontos do Botafogo, 47 pontos. Mas o Fortaleza tem um jogo a menos, hein? O Fortaleza ainda pode retomar a ponta, tem um jogo a menos. Flamengo vem na 4ª colocação, também com um jogo a menos, pode igualar o Palmeiras. Cruzeiro 41, São Paulo 41, Bahia 39, Vasco 34. Olha a distância aí. Eu acho que da última vez que a gente gravou, a distância era de 7, né? Era alguma coisa assim, 6. Agora é 5, ó. Era 9, se eu não me engano, né? Era 9 do Vasco pro time que tava... Ah, não, era pro G6, se eu não me engano, que eu falei, né? Era pro G6. Era 9 pontos, era 3 rodadas, era alguma coisa assim. Mas olha como caiu já. Pro próprio Bahia mesmo. Foi, estar no G8
já é uma situação que pode ser interessante. Tendo em vista que aqui no topo tem equipes disputando a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então estar aqui, não é legal, ainda não é oficialmente a Libertadores, ainda não é. Mas já pode ser um cenário interessante. E dá para buscar, tá? E dá para buscar. Porque como a gente falou, voltamos a repetir, as equipes que estão aqui em cima estão disputando outras competições. De repente dá para chegar. E aí garantir a vaga direta, né? Tem aquela garantia de, tamo lá. Tá feito. Objetivo alcançado. E aí tem que manter, né? Mas algumas equipes vão ficar de olho. O Botafogo a gente já destacou, né? O Fortaleza eu nem preciso falar. Vai descansar agora nessa pausa, vai ser importante. O Palmeiras embalou a 3 pontos do Botafogo. Os dois têm 25 jogos já disputados. São equipes que eu acho que assim, tem que ficar de olho. Aqui na parte de baixo da tabela, Corinthians, agora o Ramon vai ter tempo para treinar, tá reforçado. Será que vai? Será que não vai? Né? Vamos ver, a gente vai gravar um podcast para finalizar aqui algumas coisas. Vamos com a janela. Os times que mais contrataram, tá aqui, ó, não tá em valores, tá? É o número de atletas negociados. Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Juventude, Vasco, Criciúma, Grêmio. Você vê que a janela de meio de ano dá uma movimentada, né? E aqui embaixo, né, ó, o São Paulo, o Flamengo, o São Paulo, mas se você vê os valores do Flamengo, por exemplo, não é para qualquer um não é brincadeira não, tá? Você que tá achando que é tranquilo, que é fácil, que é legal, vamos contratar. E aí, né, veio no próximo do fechamento da janela, foi anunciado Alex Telles no Botafogo. Cara, não tem muito o que falar, né? Você vai falar o quê? Último dia da janela de transferências, lateral esquerdo, 31 anos, estava no Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Você vai falar o quê, né? Você vai falar o quê? Esse silêncio aqui é pro torcedor do Botafogo sonhar. E eu acho que tem que sonhar, cara. Tem que sonhar. Assim, tem que pensar grande. Para aqueles que pensam que tem que pensar grande, dá para pensar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Para aqueles que querem, não vamos, né? Não vamos ser muito guloso. Dá para sonhar sim com a Libertadores. Dá para sonhar com Libertadores. Cara, assim, é um bom momento. O time contratou para isso. O time tem treinador para isso. O time tem elenco para isso. O time está jogando bola para isso. Então, eu sempre falo assim, uma coisa é sonhar. Uma coisa é sonhar não custa nada e não machuca ninguém. Você não desrespeita ninguém. Sonhar, tá? Não custa sonhar. Então, tá aqui outra grande contratação, grande nome, vai contribuir. Espero que seja mais um daqueles atletas que a gente olha e fala, esse cara é diferente. Esse cara no futebol brasileiro, né? A gente sabe que é um cara acima da média, mas jogando no futebol brasileiro, espero que seja mais um daqueles personagens que a gente olha e fala, esse cara ele destoa. Ele destoa. Esse cara fenômeno. Fenômeno, né? Espero que seja, né? Gente, vou encerrar por hoje porque eu já me delonguei demais, mas a gente vai. Tem tempo essa semana, né? Na próxima semana também. Vamos falando aos poucos. A gente vai ter que falar um pouco do Tite. Vamos falar do retorno do futebol, a expectativa, por exemplo, né? Que tem equipes que nunca voltam bem da pausa da data FIFA. É o caso do Palmeiras. Como é que volta esse Palmeiras da pausa da data? Não costuma voltar legal o time do Palmeiras, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Teremos tempo para isso. Vamos acompanhar os jogos. Tá muito legal, né? O Brasil tá voando. O Brasil está voando nas Paralimpíadas. Encerro por hoje. Desejo a todos uma ótima semana, ótima terça-feira. Um forte abraço. Grande dia de jogos aí para todos, né? Vamos lá, vamos torcer, né? Vamos acreditar. Tamo aí. Muito obrigado, um forte abraço. E até amanhã. Tchau.